Olá pessoas, bem-vindos ao Gambiarras e Silvertape. Hoje vamos descobrir se é possível instalar o Windows 11 26H2 que está em fase experimental lá no programa Insider da Microsoft em um computador que não atenda a todos os requisitos de hardware do sistema. Mas antes de começar, a gente pede aquela moral de sempre. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário e vambora! Nesse vídeo, vamos direto ao ponto. Eu vou utilizar uma máquina virtual para facilitar o meu processo de captura de imagem, mas você pode realizar o mesmo procedimento em uma máquina física que terá os mesmos resultados. Com uma única observação, a gente vai conseguir ignorar os requisitos de hardware de TPM 2.0, Security Boot, ao menos 4 GB de memória e de um processador Intel, ao menos um Core i de 8ª geração ou AMD, no caso os Ryzen de 2ª geração, uma vez que esses são os requisitos mínimos para instalação do Windows 11. No caso, também é válido para o 26H2. Mas a observação em si é que caso você venha instalar em um computador com processador abaixo aí desses requisitos mínimos, ele tem que ter pelo menos o conjunto de instruções SSE 4.2, em especial a instrução POP-CNT. Esse requisito em si não dá para fugir, apenas com essa instrução a gente vai conseguir ter o Windows 11 na máquina desde a versão 24H2. E só a título de curiosidade, como eu disse, eu farei esse vídeo em uma máquina virtual, mas no final eu mostro o Windows 11 26H2 rodando numa máquina física. Eu não utilizei esse notebook aí que eu fiz a instalação, pelo simples motivo de que ele é tão antigo que o drive não funciona, o drive de vídeo não está funcionando e aí eu não consigo capturar a tela dele. E aí eu mostro filmando diretamente do celular, só para mostrar a vocês que esse notebook aí, que no caso vai ser um Asus X202E, vai estar rodando o Windows 11 26H2, com o mesmo procedimento que eu vou realizar na máquina virtual. Mas chega de papo e bora ao que interessa. Seguinte, para esse vídeo eu já estou com a ISO de instalação do Windows 11 26H2, então eu vou pular essa etapa. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui nos cards o procedimento que eu fiz anteriormente para mostrar como vocês podem baixar essa ISO, que no caso, você tem que acessar o site do programa Windows Insider e vir aqui em ISOs. Claro que primeiramente você vai ter que se cadastrar no programa para ter acesso a essa página e logo depois você vem aqui e escolhe a ISO que a gente precisa, que no caso é essa experimental 263008935, mostra 25H2, mas é a 26, tá? Fiquem tranquilos. É a 26 porque temos aqui, ó, a build 300 representa a build da 26H2. E também eu vou utilizar o Rufus, tá? Então é só baixar aí o Rufus, normal, não tem nenhum mistério. Vou mostrar aqui a criação do pendrive de boot com o Rufus, muito embora a gente possa ignorar os requisitos mínimos de hardware para a instalação do Windows 11 durante o processo de instalação mesmo, acessando o registro do Windows, o regedit, e utilizando os comandos bypass CPU check, bypass security boot check, bypass tpm check e o run check, e mudando todos os valores para 1. Mas, como eu disse, eu vou fazer todo esse procedimento através do Rufus mesmo. Então, vou primeiramente criar o pendrive com o Rufus, já está aqui, ó, o Rufus 4.15, que é o atual, e também a minha ISO de instalação do Windows 11 26H2. Vamos lá. Padrão, pendrive já reconhecido, um pendrive de 16 GB. Vou aqui selecionar a ISO que eu vou utilizar para criar a nossa mídia de boot. Tudo tranquilo, não precisa mudar nada, só clicar em iniciar. E agora eu vou selecionar as opções que eu quero aqui para a minha mídia de boot. Então, primeiramente, eu vou remover as exigências de hardware, os 4 GB de memória, TPM 2.0, Security Boot, o processador, enfim. Também vou remover a exigência de uma conta online da Microsoft. Já vou criar um usuário, vou botar aqui o Gambiarras, certo? Definir as opções regionais com os mesmos valores desse usuário, ok? Também quero pular a coleta de dados, ou seja, aquela fase final das configurações de pós-instalação, então vamos ativar também.
A única coisa que eu não irei ativar é a instalação silenciosa, que faz a instalação automática. Vou ignorar, não vou ativar aqui, que eu vou fazer aqui o procedimento aqui normal inicial de instalação. Também vou desativar o BitLocker e também quero melhorias de qualidade de vida para evitar a instalação do Copilot, muito embora o Copilot não venha já instalado junto com o Windows 11 26H2, pelo menos não nessa ISO, mas ele também evita a instalação do OneDrive, Outlook, entre outras coisas. Então, tudo certo, só clicar em OK, confirmamos e vamos aguardar concluir a criação do pendrive de boot. Enquanto o Rufus faz o seu trabalho, eu já vou adiantar minha vida criando a máquina virtual que vai receber a instalação do Windows 11 26H2. Então vamos executar o VMware. Aqui tem uma pequena curiosidade, eu vou criar a máquina virtual como se fosse para receber a instalação do Windows 10, justamente para forçar para que ela não tenha TPM 2.0 e também não tenha Security Boot. Então vamos lá, vamos seguir aqui, avança. Certo? Vamos fazer a instalação de um Windows, no caso o Windows 10 de 64 bits. Avança. Na verdade, a gente não vai, né? A gente quer a nossa máquina virtual nesse padrão. Então, vou colocar aqui, ó, Windows 11 26H2 incompatível. Incomp. Pronto. Só para a gente ter aqui a identificação visual. Certo? Avançamos. Já está ali no diretório que eu sempre crio as minhas VMs. No tamanho do nosso disco virtual, eu vou manter 60 GB, porque um dos requisitos também que eu esqueci de falar é ter pelo menos 64 GB para a instalação do Windows 11. Então, a gente vai ver todo aqui o procedimento ignorando praticamente tudo. A única coisa que a gente não vai conseguir ignorar vai ser o processador, mas não tem nenhum problema. É só você realizar aqui o procedimento normal na sua máquina física, desde que o seu processador tenha o POP CNT, que você vai conseguir fazer a instalação normalmente, tá bom? Vamos lá? Ok. Veja que a quantidade de memória está apenas 2 GB. Eu vou manter assim mesmo para fazer aqui a nossa demonstração. Ok? Certo? Só fechar, finish. E assim que concluir a criação do pendrive de boot, a gente volta para iniciar a instalação. Até aqui tudo certo, temos a nossa máquina com hardware incompatível com o Windows 11 e também temos o pendrive de boot pronto. Então vamos fechar e executar a VM. Mas aqui tem um pequeno detalhe. Vamos, obviamente, ter que conectar o pendrive junto a essa VM. Então, vamos lá. Pronto. E deixa eu reiniciar a máquina virtual para carregar através do menu de boot o nosso pendrive. Então, está aqui. Vamos lá selecionar USB Device. E é iniciado o procedimento de instalação do Windows 11. Deixa eu só colocar em tela cheia e vamos aguardar. Beleza, iniciado o assistente de instalação. Aqui é o procedimento normal, não tem nenhum mistério. É rigorosamente aquilo que a gente está cansado de fazer para instalar o Windows 11. Então, vou manter as configurações de idioma e formato de hora e moeda em português Brasil. Vou colocar aqui o teclado no padrão ABNT2. Quero fazer uma instalação. Vou pular a chave por enquanto. Selecionamos qual a edição vamos instalar. Vou instalar a Home mesmo. Vamos lá. Termos de licença, é só mandar aceitar. E é exibido os nossos discos disponíveis para fazermos a instalação. Aqui temos o disco 0, que é o disco virtual dessa máquina, onde a gente vai fazer a instalação, e o disco 1 são as partições do próprio pendrive. Aqui vale uma observação. A gente vai simplesmente mandar avançar e iniciar a instalação, porque já criamos o pendrive de boot para ignorar os requisitos de hardware.
Mas caso você queira fazer a instalação ignorando os requisitos de hardware manualmente através do registro, aqui a gente teria que acessar o regedit, então pressionaremos Shift F10 e digita regedit. E dentro do editor de registros, a gente navega pelas chaves até o local aonde temos que criar os bypass, CPU check, TPM check, enfim, tá bom? No nosso caso, eu vou ignorar, mas de qualquer jeito vou deixar aqui do lado qual é o caminho correto e também quais são as chaves que teriam que ser criadas, caso, volto a frisar, você não tenha criado o pendrive de boot no Rufus, já ignorando os requisitos mínimos de hardware. Como não é o nosso caso, eu vou simplesmente fechar. Vamos lá? E iniciar o processo normal de instalação, certo? Resumão do que vai ser feito, só mandar instalar e, como sempre, vamos aguardar a instalação ser concluída. Então, daqui a pouco a gente volta. Pronto, Windows 11 instalado. Apareceu esse erro porque não estamos conectados na internet. Só clicar em pular. E agora ele efetua o logon pela primeira vez com o usuário gambiarras que configuramos lá no Rufus. Vamos aguardar essas configurações finais. Reparem também que não foi solicitada nenhuma configuração de pós-instalação, porque desativamos essas opções durante a criação do pendrive de boot. Aqui vai demorar mesmo um pouco, porque temos apenas 2 GB de memória disponível para essa máquina. Então, assim que terminar, a gente volta com o Windows 11 26H2 Insider Preview instalado nessa máquina que não atende a todos os requisitos de hardware desse sistema. Finalmente, nosso Windows 11 26H2 está instalado e pronto para uso. Eu só vou fazer uma coisa que vocês não vão fazer, obviamente, numa máquina física, que é instalar o pacote de ferramentas do VMware. Aqui contém os drives. Claro que na máquina física você vai fazer a instalação dos drives do seu computador. Deixa eu só fazer a instalação rapidamente, para que a gente possa, por exemplo, ter a tela cheia. Vamos lá? E agora sim temos de fato a conclusão do nosso vídeo da instalação do 26H2 em uma máquina que não atende a todos os requisitos de hardware. Só para comprovar, vamos aqui nas configurações, vamos lá, temos a nossa máquina na plataforma do VMware, vamos agora em Sistema, seguindo em Sobre. Aqui a informação que a nossa máquina tem apenas 2 GB de memória, o nosso armazenamento tem apenas 60 GB, ou seja, totalmente incompatível, além de também não ter o TPM 2.0 e o Security Boot nessa VM. A única coisa que ele atende é o processador, porque é o processador do meu notebook. Mas descendo aqui um pouco, veja que temos de fato o Windows 11 na edição Home Insider Preview instalado nessa máquina e a versão 26H2. Mostra também a compilação, a 26300-8935, que foi a que baixamos lá no programa Insider da Microsoft. Mas, antes de finalizar, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou filmar a tela lá do Asus, do X202E, só para mostrar que ele também está rodando o 26H2 e eu realizei rigorosamente esse mesmo procedimento. Então, vamos lá. Como promessa é dívida, está aqui o Asus X202E rodando o Windows 11 26H2, mesmo que com um hardware muito limitado. Como vocês podem notar, eu já carreguei aqui as configurações. Essa máquina conta com apenas 2 GB de memória,
Um processador Celeron da época da segunda geração dos cores também não tem TPM 2.0 e muito menos Security Boot. Mas vocês podem ver também que temos de fato o Windows 11 26H2 rodando nesse notebook. Enfim, pessoal, esse é o nosso vídeo mostrando como vocês podem proceder para instalar o Windows 11 26H2, a futura versão que será lançada muito provavelmente em outubro ou novembro desse ano, em um computador que não atenda a todos os requisitos de hardware para rodar o Windows 11. Então, a gente vai encerrando por aqui. Se curtiu o vídeo, a gente pede aquela moral de sempre, deixa o like, se inscreva no canal, deixe um comentário e até a próxima!